A tensão nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos voltou a dominar as manchetes. Eu sei que muitos de vocês podem estar pensando, justo agora que é minha vez de ser adulto, isso acontece. Pois é, pessoal. O ex-presidente russo e atual vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, fez uma ameaça nuclear assustadora contra os Estados Unidos. E a resposta veio de forma imediata. Donald Trump anunciou hoje que posicionou submarinos nucleares em locais estratégicos prontos para responder à Rússia. Vamos abordar todos esses detalhes agora. Aproveite para deixar o seu like no vídeo, pois isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Deixa eu ajeitar o microfone aqui e vamos lá. Agradeço de coração a todos vocês. O contexto da crise e a ameaça russa. O que está acontecendo? Ontem, Dmitry Medvedev, que foi presidente da Rússia de 2008 a 2012 e agora é vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, afirmou que as recentes ações dos Estados Unidos estão provocando a Rússia de forma tão intensa que o país poderia recorrer ao seu arsenal nuclear, especificamente ao chamado sistema Mão Morta. Para entender a origem dessa declaração, precisamos conectar os fatos. Lembre-se que eu sempre digo para conectar a história com a atualidade. A ameaça de Medvedev surge em meio a uma série de medidas de Donald Trump contra os parceiros comerciais e políticos da Rússia. Trump está impondo altas tarifas a esses países, 50% de taxa ao Brasil e 41% ao Paquistão, e taxas elevadas para a Índia. São todos membros do BRICS, por sinal. Trump argumenta que esses países são parcialmente responsáveis pela guerra na Ucrânia, já que continuam comprando petróleo russo e, com isso, sustentam a economia da Rússia. Por sua vez, Medvedev declarou que as sanções não terão o efeito desejado de abalar a Rússia, pois o país já vive sob sanções há muito tempo e aprendeu a contorná-las. No entanto, com os Estados Unidos agora tentando isolar a Rússia de seus aliados, a tensão aumentou. E foi nesse cenário que Medvedev fez a ameaça da Mão Morta. Mas, afinal, o que é a Mão Morta? É um sistema de retaliação nuclear russo que foi desenvolvido durante o auge da Guerra Fria, na década de 1970. Trata-se de um sistema automático, projetado para disparar mísseis nucleares sem a intervenção de um operador humano. A lógica por trás disso é a seguinte. Na época da União Soviética, havia o temor de que um ataque nuclear massivo pudesse atingir o território russo, dizimando grande parte da população e matando o líder do país antes que ele pudesse autorizar uma retaliação. Nesse cenário, os radares soviéticos seriam programados para detectar um ataque nuclear em grande escala e acionariam o sistema automaticamente. O sistema, então, dispararia centenas de ogivas, no caso, cerca de 600 a 700 na época da Guerra Fria, em direção aos alvos designados. O conceito é claro. Se formos destruídos, levaremos todos conosco. Isso resultaria na aniquilação total do mundo. Muitos especialistas militares já se questionaram sobre a existência e a funcionalidade desse sistema hoje em dia. Mas Medvedev, em sua recente declaração, confirmou que ele continua em pleno funcionamento. A essência do sistema Mão Morta é justamente garantir que a destruição da Rússia seja automaticamente seguida pela destruição do resto do mundo. A reação de Donald Trump. A declaração de Medvedev não passou despercebida. Donald Trump foi à sua rede social para responder. Ele escreveu o seguinte: baseado nas declarações altamente provocativas do ex-presidente russo Dmitry Medvedev, agora vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia Dmitry Medvedev, ordenei o posicionamento de 2 submarinos nucleares nas regiões apropriadas. Trump deixou claro que 2 submarinos nucleares agora estão apontados para a Rússia e prontos para agir caso essas declarações tolas e inflamatórias se tornem mais do que meras palavras. Ele concluiu dizendo: palavras são muito importantes e muitas vezes podem levar a consequências indesejadas. Espero que esse não seja um desses casos. Agradeço a atenção de todos. Mas onde, afinal, Trump teria posicionado esses submarinos? Antes de tentarmos responder, aproveite para deixar o seu like no vídeo, pois isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E vamos lá. Onde seriam esses locais estratégicos para os submarinos? Embora a localização exata seja mantida em segredo por motivos militares,
A maior aposta de analistas é no Mar Báltico. Há uma razão para isso. É uma importante rota de trânsito de petróleo russo. Além disso, é uma via de acesso mais prática ao território russo e a região está cercada por países que são membros ou aliados da OTAN, como a Finlândia. É claro que ninguém deseja passar por uma situação assim, ou falar sobre o assunto. Acredito que uma guerra nuclear nesta altura do campeonato é muito improvável. O arsenal nuclear continua sendo uma ferramenta de barganha, um poder de dissuasão. No entanto, não podemos ser ingênuos. Se uma guerra nuclear de fato acontecesse, as consequências seriam catastróficas, levando à extinção da humanidade. Deixem aqui nos comentários a sua opinião. Eu sei que muitos de vocês estão comentando "na minha vez de ser adulto", e de fato, é uma situação que gera muita preocupação. Mas podem ter certeza de que sempre que houver novidades, trarei aqui para vocês. E essa relação entre Trump e Putin, que parecia amigável, agora parece ter chegado ao fim. Sabe quem está gostando disso? O Zelensky, claro. Você já parou para pensar que todos esses eventos, as guerras, as ameaças nucleares, as pandemias, podem não ser mera coincidência? Há uma narrativa maior sendo escrita, um roteiro que se desenrola diante dos nossos olhos, e o que está em jogo é o futuro do mundo como o conhecemos. As profecias estão se cumprindo e o relógio profético está correndo. É por isso que esse não é só um vídeo, é um alerta. É um convite para que você mergulhe na verdade por trás das manchetes. No nosso próximo vídeo, Trump, o primeiro cavaleiro do apocalipse, nós exploramos a possibilidade de que o retorno de Trump à política pode ser o prenúncio de uma nova ordem mundial e o início dos tempos finais. Vamos analisar as profecias que ligam a sua figura a um Salvador, que na verdade trará uma paz falsa e preparará o terreno para o que a Bíblia chama de a marca da besta. Você está pronto para o que está por vir? Então não perca esse vídeo que está dando o que falar e prepare-se, pois o tempo está acabando. Trump retorna como um salvador, mas o que ele traz é uma paz falsa, profetizada nas Escrituras como o prenúncio do domínio absoluto. Estamos falando de um homem que pode reunir nações sob um único controle, uma nova ordem mundial. Uma besta disfarçada de herói. A elite já tem seus abrigos subterrâneos. E você? Está pronto para o que vem aí? Cancelaram a segunda temporada de Messias. Por quê? Você acha mesmo que é tudo coincidência? E aí ele vai ter o apoio do falso profeta, que seria uma profecia lá de Apocalipse 17. E se ele for o escolhido do mal? E se for ele o rosto do anticristo? Um impostor que virá com fala mansa, valores cristãos, mas uma alma vendida. E criaram órgãos, você vê que depois da Segunda Guerra, criaram órgãos mundiais para controlar o mundo. Então hoje o que a OMS falar é lei. Né? Falou, está falado.